Muito bem, vamos começar a falar sobre essa técnica de elaboração dizendo o seguinte: para elaborar uma petição inicial, é necessário, antes de mais nada, a identificação da pretensão. A pretensão é fundamental na elaboração de uma petição inicial corretamente. Isso porque com a escolha ou com a identificação da pretensão, dos fatos e dos fundamentos jurídicos necessários, você poderá decidir se o seu procedimento a ser adotado será o comum. Veja, não se fala mais em procedimento ordinário e sumário, mas sim procedimento comum, ou se fala em procedimento especial, no qual, em alguns casos, como é o caso de ação de consignação e pagamento, ação de exigir contas, há pretensões que o legislador entende que deve conter requisitos especiais para a petição inicial e para o procedimento, que não serão objetos de nossa análise nessa exposição. Iremos falar sobre a petição inicial, ou a técnica de elaboração da petição inicial no geral, mas voltado especificamente para o procedimento comum, previsto aí pelo artigo 319. Se nós nos remetermos, então, ao procedimento comum e ao artigo 319, nós vamos verificar alguns requisitos estão explícitos no artigo 319, inclusive repetidos no artigo anterior do Código, o antigo 282. Mas alguns nós vamos verificar que não eram existentes ou exigências que não eram feitas no Código Antigo e mais, questões que foram retiradas ou outras que nem estão no artigo 319, mas por uma razão de questão sistemática, eles devem ser observados. A primeira consideração sobre isso, então, é observância do procedimento. Se não for o caso de procedimento especial, aplica-se o procedimento comum. E se identifica a aplicação do procedimento especial ou do procedimento comum através da pretensão. A pretensão é o primeiro elemento a se identificar para a elaboração de uma boa técnica de elaboração da petição inicial. Identificou que a pretensão é comum e que, portanto, o procedimento seja comum, passamos a analisar o artigo 319, que estabelece o que muita gente equivocadamente chama de endereçamento. Então, são requisitos, segundo diz o artigo 319, são requisitos da petição inicial a indicação do juiz ou ao tribunal a que é dirigido. Muita gente chama esse inciso 1 do artigo 319 de endereçamento, equivocadamente chamado de endereçamento. Não é. O nome correto é competência. E aqui vale uma ressalva: competência absoluta ou competência relativa. Competência em razão da matéria prevista pela Constituição entre os artigos 92 a 125 ou competência relativa prevista no Código de Processo Civil entre os artigos 46 e 53 do Código. É bom lembrar que a competência é fundamental sob pena de declinação da competência. Não, o erro na escolha da competência gera o fenômeno da declinação e nunca o fenômeno da extinção, salvo quando se tratar de juizado especial, porque se não for o caso de juizado especial, em razão da simplicidade do informalismo que lá vigora, lá se extingue o processo para que a pessoa possa deduzir a pretensão pelo procedimento comum, mais corretamente e com a participação do advogado. Portanto, primeiro requisito: elaborar a petição, competência fundamental, não pode errar sob prejuízo de a declinação da competência, ou em razão ou em sede de verificação de que a competência era absoluta, de outro poder judiciário, ou de questão em razão do local para poder verificar se deveria ter sido ajuizado em Belo Horizonte, Contagem, Betim ou em outra comarca que seja. Enfim, esta é a primeira consideração com relação à boa técnica de elaboração da competência: escolher o juízo competente, não é endereçamento. Segundo ponto, o artigo 319 estabelece no inciso 2 que deve o autor indicar as partes e a sua devida qualificação.
Muita gente chama isso, né, de identificação, individualização das partes, não, também propriamente chamado. O inciso 2 do artigo 319 estabelece o critério legitimidade. Isso significa indicar o autor e a sua relação com o direito material, e indicar o réu e a sua relação com o direito material ou o direito violado, e assim, consequentemente, a responsabilidade que esta pessoa assim possui. Legitimidade. Para individualizar a pessoa, o autor e o réu, há necessidade de se fazer a qualificação. Veja bem, o artigo 319 estabelece que é preciso indicar endereço, o CPF ou o CNPJ, a pessoa responsável, se em caso de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, que é uma novidade, e assim, no sentido de buscar individualizar por completo o autor e o réu, para que a gente possa identificar as partes legítimas. É importante ressaltar que dentro da legitimidade tem que levar em consideração a questão da capacidade civil, a questão da capacidade postulatória, ou seja, maiores de 18 anos apenas podem deduzir pretensão ou ajuizar a ação, menores somente representados ou assistidos, e deve ter advogado representando as partes, porque o procedimento comum assim exige a participação. Muito bem. E se for pessoa jurídica, obviamente deve ter a representação de um sócio ou de um preposto. E se for pessoa jurídica de direito público, obviamente representado por quem a lei assim o define. Obviamente um advogado da União, do Estado ou o próprio procurador do município ou até mesmo o prefeito. Enfim, lembrando que também na legitimidade nós temos que observar a questão da possibilidade, se for o caso, de uma intervenção de terceiro, que é, obviamente, objeto de outra palestra e não será objeto de indagação por nós. Lembrando que também a legitimidade pode conter mais de um autor ou réu no polo passivo ou ativo, e isso gera o fenômeno conhecido no Código de litisconsórcio. Se houver mais de um autor ou réu figurando no polo passivo, todos devem ser devidamente individualizados para que haja o fenômeno do litisconsórcio. Muito bem, e aí, obviamente, o litisconsórcio facultativo ou necessário, que também está incluso dentro do tema e do artigo 319, inciso 2, legitimidade. Então, primeira consideração, competência. Segunda, legitimidade. Artigo 319, inciso 3, estabelece a questão causa de pedir. Esse talvez é justamente o ponto fundamental da petição inicial. Causa de pedir. A causa de pedir é justamente a pretensão. Ela é necessária para definir o procedimento. Se for comum, a causa de pedir, o procedimento é comum. Sendo, portanto, comum a pretensão, o procedimento comum deve ser aplicado. Causa de pedir significa fatos ou apresentação pelo autor dos fatos e dos fundamentos jurídicos que justifique qualquer pretensão ou qualquer pedido em desfavor do réu ou dos réus, em caso de haver litisconsórcio. É importante ressaltar que a relação entre fatos e fundamentos aí está intrinsecamente relacionada, no qual o autor, ao fazer a petição inicial, deve tentar adequar os fatos aos fundamentos jurídicos, à legislação pertinente, para assim evitar ou para assim buscar obter o seu pedido e o reconhecimento do seu direito material. Por que nós estamos preocupados com a causa de pedir? Hoje a causa de pedir não é só indicação de fato e indicação de lei. O Código de Processo Civil, ele alterou o sistema, pelo menos em parte ou pouco, substancialmente nesse assunto, para dizer o seguinte, olha, ao deduzir pretensão, não basta mais saber qual é a legislação aplicável ao caso. E sim, se também a interpretação que os tribunais estão fazendo sobre o caso está corroborando para a sua tese que está sendo apresentada na petição inicial. Esse é um ponto fundamental. Então eu preciso, em primeiro lugar, saber qual é a lei
E, em segundo lugar, indicar o momento, qual é o tribunal e qual a interpretação que está dando para aquela lei, para saber se o fato se adequa à norma. E isso é uma questão fundamental, porque nós temos agora que não só nos preocuparmos com o que eu entendo da lei, mas o que os tribunais entendem sobre a lei e se essa norma lhe respalda em algum direito material ou não. Isto, para alguns, pode ser a cultura do precedente, para outros é nada mais, nada menos do que uma hermenêutica sobre a aplicação da lei, vista pelos tribunais. Em segundo ponto, quando a gente fala sobre a causa de pedir, nós também temos que nos preocupar com súmulas. As súmulas são de importância ímpar para deduzir pretensão. Porque se a sua causa já tiver solução no judiciário e até mesmo solução desfavorável à sua pretensão, infelizmente não é aconselhado a deduzir pretensão. Eu preciso conhecer agora a lei, alguns precedentes em razão disso, ou as súmulas vinculantes que podem impedir que eu faça alguma pretensão, ou impedir que a petição inicial seja julgada o mérito em razão de já termos outros casos que já foram julgados com os mesmos fatos e decididos de outra forma, e que são contrários à nossa pretensão. Ou seja, pela sistemática do artigo 927 do Código de Processo Civil, que estabelece que os tribunais têm que seguir as normativas e as decisões majoritárias e precedentes dos tribunais, os juízes de primeiro grau não estão mais liberados para entender da forma que eles achem a aplicação daquela lei. Eles têm que seguir a interpretação dos tribunais. E assim, seguindo a interpretação do tribunal, obviamente, muitas das vezes a sua pretensão pode não surtir o efeito desejado ou até mesmo ser extinto com a resolução do mérito em razão de uma improcedência liminar do pedido. Esse é um fato. Se você deduz pretensão apresentando causa de pedir com problemas contrário à súmula, jurisprudência majoritária ou precedente, pode haver uma extinção do seu processo com a resolução do mérito, que nós chamamos de julgamento liminar do pedido. Claro, observando o que dispõe o Código, que a matéria, quando assim houver, for unicamente de direito. Então, portanto, a causa de pedir, ela precisa ser muito bem trabalhada. Por quê? Não só eu tenho que preocupar em aplicar a súmula ou a lei ou o precedente, mas também, se for o caso, agora eu tenho que me preocupar em indicar que, no meu caso, a súmula não se aplica. Ou que, no meu caso, o precedente não deve ser aplicado. Portanto, agora eu tenho que me preocupar em fundamentar e argumentar, tanto no sentido de que, no meu caso, a súmula deve ser aplicada e o reconhecimento do meu direito tem que ser automático, ou vice-versa, que nesse caso não é o caso que foi decidido pela súmula, ele não deve ser aplicado nem em súmula, nem em algum precedente, e assim buscando a não aplicação de determinado entendimento supostamente pacificado pelos tribunais. Enfim, a causa de pedir é um elemento dissertativo. É preciso apresentar introdução, desenvolvimento e uma conclusão. É preciso buscar sustentar a sua tese e decidir sobre ela, para que possa efetivamente a questão buscar o seu respaldo no próximo item do artigo 319. O artigo 319, inciso 4, estabelece o pedido. Então, todo o arcabouço argumentativo apresentado na causa de pedir vai justificar o pedido. E aqui no pedido, que é o inciso 4 do artigo 319, vai estar lá dizendo assim, olha, é obrigação, até mesmo para vincular a prestação jurisdicional, que o pedido seja certo e determinado. Artigo 322, artigo 324 do Código de Processo Civil estabelece que o pedido tem que ser certo e determinado, podendo em algumas hipóteses ser genérico, mas é em regra certo e determinado.
Lembrando que o pedido pode ser alternativo, o pedido pode ser sucessivo, o pedido pode ser cumulado e agora vem o ponto fundamental. Se houver a necessidade, pode até haver um pedido de tutela provisória, previsto pelo artigo 294 a 311, ou de tutela da evidência. Olha, toda vez que houver pedido de tutela provisória, seja tutela de urgência, seja tutela da evidência, obrigatoriamente, na sua causa de pedir, você deve trazer fundamentos que justifiquem o fumus boni iuris e o periculum in mora, que justifiquem ou respaldem a sua tutela provisória, sob pena de emenda da inicial em razão da inépcia deste pedido por falta de fundamento jurídico. É preciso justificar qual é o fumus boni iuris e o periculum in mora que justifique uma tutela de urgência ou qual é o fumus boni iuris e a prova documental que necessariamente justifique uma tutela da evidência ou qual a súmula e qual a parte documental que justifique uma tutela de evidência, conforme disposto no artigo 294 a 311. Então, o pedido é fundamental. O pedido vincula a prestação jurisdicional. É aonde o juiz vai observar. E uma boa notícia, que já era em parte boa, mas que agora ficou melhor, é que o pedido não precisa mais incluir juros, correção monetária e honorários. Mas juros e correção monetária já existia no outro código, mas agora os honorários de sucumbência presumem-se incluídos dentro do pedido. Isso é uma boa notícia do Código de Processo Civil, porque facilitou, porque muita gente, às vezes, não possuindo uma boa técnica de elaboração da petição inicial, muitas vezes deixava de fazer o pedido de honorários e ficava sem receber o seu direito aos honorários sucumbenciais, que devem ser fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação. E agora, mesmo ou independentemente de pedido, esses honorários estão incluídos, assim como os juros e a correção monetária. É importante dizer ainda que a petição inicial, ao contrário do que a maioria assim sustenta, né, ela não é só um elemento narrativo e faz parte de uma fase postulatória, mas a petição inicial, ela também é um início da fase probatória. Veja bem, o inciso 4 ou 5 do artigo 319, 5 do artigo 319, melhor dizendo, diz que é necessário que tenha ou que seja juntado as provas indispensáveis na petição inicial. Portanto, a petição inicial não é um elemento só argumentativo no qual a produção da prova será postergada para momento futuro. Não, a produção da prova, ela é um elemento que deve ser preocupado pelo autor, juntando aqueles documentos indispensáveis na petição inicial, sob pena de preclusão. Portanto, não se deve descartar a petição inicial achando que posteriormente se fará a prova. Nunca. A prova documental, ela faz para o autor na petição inicial, juntando os documentos indispensáveis. Obviamente, eu tenho que reconhecer que, então, a fase postulatória e a fase probatória da petição inicial, elas praticamente começam juntos. Ou seja, começam justamente na apresentação ou na dedução da pretensão em juízo. É interessante porque, e isso é importante ressaltar, que no sistema do processo judicial eletrônico, esse sistema de provas me parece que até é ressaltado, porque a cada momento que se junta determinado documento no processo judicial eletrônico, né, ou nos chamados autos virtuais, você deve nomeá-lo e indicá-lo. Estou juntando a procuração, estou juntando a declaração de pobreza, estou juntando devido contrato, estou juntando os recibos de pagamento. Ou seja, a prova ela tem que ser não só juntada, como também nomeada.
Então, no PJE, esta relação da prova e da petição inicial ela está mais intrínseca, está mais do que provado que há necessidade de uma prova efetiva e o início da fase probatória documental para o autor. Um outro ponto também um pouco traumático nesse novo Código de Processo Civil é com relação ao valor da causa. O artigo 319 estabelece que toda causa tem que ter um valor. E isto é um problema, porque nem sempre se tem. E nas causas que não for possível colocar um valor, não tenha uma causa com valor econômico imediato, tudo bem, deixamos de colocar, colocamos um valor irrisório, mas nunca deixe de colocar. No entanto, em toda causa que o pedido for certo e determinado e for possível mensurar valores, o valor da causa deve corresponder ao pedido. Essa é a regra. O valor da causa corresponde ao valor pretendido ou apresentado no pedido, salvo algumas exceções, como é o caso, por exemplo, dos pedidos de pagamento de alimentos, em que, no caso de alimentos, o valor da causa corresponde a 12 vezes o valor pretendido. É uma exceção. Ademais, a principal questão sobre o valor da causa é justamente na questão da indicação do dano moral. O legislador, pedindo para que os autores e os advogados indicassem valores para o dano moral, estabeleceu que, ao deduzir pretensões que versem sobre dano moral, devem indicar o valor da causa relacionado com o valor pedido. E isso vem trazendo uma celeuma muito grande na petição inicial, porque vai ter que apresentar agora o autor um pedido certo e determinado para o dano moral. E muita gente não domina a técnica para elaborar um pedido certo e determinado por dano moral. A maioria dos autores assim fazia pedidos genéricos, fazendo pedidos para que o juiz, no seu entendimento, arbitrasse de acordo com a doutrina, com o caráter punitivo, educacional do dano moral, um valor que ele entendesse justo para aquela questão. Isto não será mais possível. Isso significa que o valor da causa, quando se tratar de dano moral, deve corresponder a um pedido. Mas, professor, como é que eu vou colocar um valor da causa se nem eu sei, nem o próprio judiciário assim tem um padrão? Assim, realmente, a fixação do dano moral em padrões, em valores, não é nada fácil. O judiciário não possui um critério único e exclusivo. As mesmas questões, os mesmos danos são reconhecidos por R$2.000, até R$15.000, até R$20.000, ou seja, sem critério e parâmetros alguns que justifiquem tal ou tamanha diferença. Então, uma boa técnica para fixar um pedido certo e determinado é conhecer a doutrina do dano moral e da responsabilidade civil, do dano, do ato ilícito, da imperícia, da culpa, e assim trabalhar essas questões, buscando assim potencializar, e depois buscar nos tribunais julgamentos que possam assim trazer alguma referência, algum norte para que os julgadores digam, olha, em determinados casos nós temos decisões que variam entre R$2.000 a R$10.000, então que ele entende que uma média ponderada disso seria o razoável. Ou, se assim você desejasse, busque alguns julgamentos que podem servir de paradigmas e faça o pedido em cima do paradigma. Olha, a minha pretensão, o meu pedido é em cima, obviamente, de um julgado similar em que o tribunal entendeu dessa forma, condenando a R$15.000 ou R$20.000 de dano moral.
E assim, colocando um pedido certo com relação ao dano moral, você coloca também um valor da causa em cima do valor que foi pretendido ou do valor que foi pedido. Esta é uma questão que tem que ser assim colocada. Um outro ponto que também não está no artigo 319 e que deve ser motivo de preocupação para o autor é nos casos em que verificar a necessidade de requerer a desconsideração da personalidade jurídica. É sabido que agora, pelo novo Código, nós detemos um procedimento próprio, específico para a desconsideração da personalidade jurídica e que não mais é possível fazer esse requerimento sem atender ao procedimento previsto pelo Código de Processo Civil, salvo engano, pelo artigo 133 e seguintes. Isto significa que se o autor, já na petição inicial, assim pretender a desconsideração da personalidade jurídica, ele deve incluir na causa de pedir um elemento desconsideração, um tópico, desconsideração da personalidade jurídica e comprovar a existência de algum dos tópicos ou do desvio de função ou de finalidade previsto pelo Código 50, o artigo 50 do Código Civil. Esse é um novo procedimento que vai instaurar uma discussão sobre a desconsideração ou não da personalidade jurídica. E ela deve estar também dentro da causa de pedir e, obviamente, dentro do pedido. Importantíssimo. Um sexto ponto, ou sétimo ponto, que deve ser levado em consideração por quem elabora uma petição inicial pelo procedimento comum, é sobre os requerimentos. Quais são os requerimentos que possam justificar, obviamente, uma boa elaboração da petição inicial? Poucas pessoas sabem a diferença entre pedido e requerimento. Ou somente os processualistas se preocupam com a diferença entre pedido e requerimento. Pedido é a conclusão da causa de pedir. Pedido significa tudo aquilo que foi apresentado em forma resumida dos fatos e dos fundamentos jurídicos e que agora você o transforma em um pedido para movimentação do judiciário e para buscar a prestação jurisdicional. Pedido. Agora, o que não for por exclusão pedido ou que justificar algo para dar seguimento ao processo, para justificar determinada concessão de algum direito processual, faz parte de requerimento. Exemplo, requerimento para justiça gratuita, artigo 98 do Código de Processo Civil. Requerimento para distribuição diversa do ônus de prova. Veja que eu não estou usando a palavra inversão do ônus de prova, mas distribuição diversa do ônus de prova. Artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Ou requerimento para a inversão ou intimação do Ministério Público. São requerimentos. Pedido é tudo que foi concluído ou que pode ser extraído da causa de pedido. Requerimento são outros pedidos. São outras questões que não são pedidos. E dentro do requerimento, elemento que deve ser observado é que não precisa mais indicar na petição inicial a necessidade da citação. Portanto, não há necessidade de falar o autor requer a citação. Só que há um equívoco nesta questão para dizer o seguinte, olha, tudo bem, a citação não precisa mais ser requerida, mas em alguns casos a citação precisa ser indicada em qual modalidade ela se fará. Nós sabemos muito bem que a citação existente no Código, por carta com aviso de recebimento, por oficial de justiça, por edital, pelo meio eletrônico e até mesmo pela Secretaria do Juízo. Isso significa que, ao fazer a sua petição inicial, seria interessante realizar um requerimento. Se não for o caso de realizar a citação por carta com aviso de recebimento, que se faça a citação, né, por aquela modalidade que assim pretenda.
se o réu encontra-se em local incerto, já se realiza a citação por edital, ou, se for o caso e assim for exigido, que se faça a citação através de oficial de justiça. Então, mesmo que não seja um requisito, o requerimento para citação, seria de boa técnica processual indicar a modalidade de citação que se pretende realizar, para que não haja dúvidas com relação à citação e, obviamente, não traga nenhuma nulidade processual. Então, fazendo um resumo daquilo que a gente já até agora falou, nós precisamos nos preocupar com qual procedimento, nós precisamos nos preocupar com a competência, nós precisamos nos preocupar com a legitimidade, nós precisamos nos preocupar com a causa de pedir, lembrando que todas as questões que possam justificar pedidos devem estar na causa de pedir, nós temos que nos preocupar com as provas e, obviamente, a relação delas documentais, os documentos indispensáveis, né? Nós temos que nos preocupar com estes requerimentos de citação de justiça gratuita e, obviamente, né, de distribuição diversa do ônus de prova. E, por fim, nós temos que nos preocupar com a necessidade de indicar uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação passou a ser, pelo novo Código de Processo Civil, um requisito indispensável naqueles processos em que houver a possibilidade de, obviamente, conciliação. Ou seja, nos casos de direitos disponíveis. Muita gente diz assim, se eu não quero a conciliação, então eu não preciso dizer nada, pressupõe-se que não quer. Não. A presunção é que é obrigatório que o autor se manifeste dizendo o autor vem se manifestar e insiste pela audiência ou deseja a realização da audiência de conciliação, ou o autor vem informar que não deseja a audiência de conciliação. O fato do autor se manifestar dizendo que deseja a audiência de conciliação significa que ela vai realizar-se e, obviamente, ela servirá não só para uma tentativa de conciliação, mas também para marco inicial da contagem de prazo para oferecimento de defesa, que no novo Código de Processo Civil, que obviamente também é tema para outra exposição, no novo Código de Processo Civil, o prazo para oferecimento de defesa contar-se-á uma das hipóteses, a partir da realização da audiência de conciliação, segundo o artigo 335, e não mais a partir da citação. Então, a audiência de conciliação ela tem um objetivo de ser também, né, aquilo que a gente chama de termo inicial para a contagem do prazo para oferecimento de defesa. E mesmo que o autor se manifeste dizendo que não quer audiência de conciliação, se caso o réu assim se manifestar, dizendo que deseja a realização da audiência de conciliação, esta audiência será realizada. Somente não ocorrerá a audiência de conciliação se ambas as partes se manifestarem pelo não interesse na sua realização. E caso algum das partes falte ou não compareça e constitua advogado com poderes para transacionar, elas podem inclusive ser multadas, neste caso, em razão desta suposta entendimento de uma prática de atentado à dignidade da justiça. Portanto, você pode ser multado em razão da falta à realização da audiência de conciliação. Bom, estas são, em linhas gerais, o que determina o artigo 319 do Código de Processo Civil, que você tem que cumprir estes requisitos do artigo, né, para que possa, então, a sua petição ser deferida e, obviamente, determinar a citação do réu. Mas, se você não cumprir os requisitos do artigo 319, sua petição não será de plano indeferido, ela será determinada a emenda da inicial. E, obviamente, cumprido ou suprido com a emenda aquele ato que não ficou satisfatório, então determina-se a citação. Em caso de não cumprimento, somente em caso de não cumprimento da emenda da petição inicial, é que, obviamente, se determina a extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC.
Veja bem, no entanto, se o desavisado, autor e, obviamente, o seu advogado não lembrarem que, em alguns casos, a jurisprudência já pacificou o entendimento e a questão é exclusivamente de direito, a receber a petição inicial, o juiz pode também proferir uma sentença de mérito, sem precisar citar o autor. Esse é o caso do chamado julgamento liminar de improcedência, que pode extinguir o processo com a resolução do mérito nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil. É bom lembrar que hoje, pelo Código de Processo Civil, vigora o princípio da primazia da decisão do mérito, ou que seja uma norma fundamental que direciona a todo o processo civil a buscar uma decisão de mérito em tempo razoável. Então, portanto, a recomendação é que, se der para salvar qualquer petição inicial, mesmo que com má técnica, que assim o faça para que possa ser julgado o mérito, porque o importante é o mérito e, obviamente, é o que se deseja, é a resolução da questão de fundo ou da questão de mérito. Enfim, concluindo todas essas questões, eu separei aqui 10 recomendações para elaborar uma boa petição inicial. Uma boa técnica de petição inicial. Obviamente, feito essas recomendações em caráter empírico, durante mais de 15 anos de advocacia. As recomendações para a técnica, para uma boa técnica de elaboração da petição inicial, em primeiro lugar, é conhecer bem a legislação processual que assim está em vigor no país. Especialmente, conhecer muito bem o Código de Processo Civil e aqui especificamente dar uma analisada no artigo 319 do Código de Processo Civil, os seus requisitos, e não mudar as palavras. Competência não é endereçamento, qualificação não é legitimidade, causa de pedir e pretensão são fundamentais e devem ser bem desenvolvidas, pedido e requerimento são questões diferentes, pedido, volto a frisar, é a conclusão da causa de pedir e requerimento é tudo que não é pedido. Essa é a primeira recomendação, conheça o Código de Processo Civil e os requisitos do artigo 319. A segunda recomendação é sempre observar o vernáculo, observar o português, observar uma boa escrita de forma objetiva, clara e utilizando da melhor maneira possível o português. Isso auxilia, facilita a compreensão e, obviamente, auxilia na boa prestação jurisdicional. 3. Essa é a terceira recomendação, é importantíssima também. Sempre apresente os fatos e os fundamentos jurídicos de forma clara e objetiva. Muita gente fica preocupado em copiar e colar julgados, em trabalhar buscando doutrinas pesadas. Esta é uma boa referência, mas não é a melhor. A técnica hoje processual, até mesmo em razão dos inúmeros processos que nós temos, indica que há necessidade de se fazer petições, que se tenha muita informação em pouco texto. É importante que se possa transmitir, isso somente com treino, um volume grande de informação em um tempo ou num espaço pequeno da sua petição. Em razão do assoberbamento que vigora ou que está dentro do judiciário brasileiro, não é possível que a gente possa conter petições de 80, 100, 150 laudos. Não é necessário ficar citando julgados, não há necessidade de ficar reproduzindo artigos de lei, se obviamente assim não for trabalhar a questão de hermenêutica. Cite a lei, se for necessário, apenas dizendo, olha, segundo o Código Civil, artigo 50. Agora, se for necessário fazer alguma interpretação, demonstrar alguma vírgula ou alguma questão que precisa da tradução ou da transcrição do texto legal, assim o faça, porque é necessário. E, obviamente, também
Preocupe-se em nunca exagerar nas citações de julgados dos tribunais, porque isso pode causar um certo cansaço na sua petição inicial. Quarta recomendação: quando citar julgados, busque aqueles que efetivamente sirvam ao caso. Tomem cuidado, não leiam só a ementa. A ementa pode não conter todas as questões que são necessárias. Leia todo o julgado, elabore alguma questão ou consideração que o julgado ou que o relator ou que o revisor trouxe em seus fundamentos para que possa acrescentar na ementa que se cita em sua peça inicial. E evite utilizar os julgamentos em excesso. Nem todo julgado é importante. E nem todo julgado também se refere ao julgamento majoritário. Não é porque você encontrou um julgado sobre aquela questão que isto passa a ser o entendimento majoritário do tribunal. É preciso tomar cuidado. Quinta recomendação: preocupe-se com súmulas vinculantes, súmulas interpretativas e precedentes. Por que essa recomendação? Porque se houver súmulas ou precedentes que a corroboram com a sua tese, ótimo, cite e exija a sua aplicação. Se houver súmulas ou precedentes que podem atrapalhar na sua tese, demonstrem que elas não se aplicam ao caso. É importantíssimo sustentar que elas não se aplicam ao caso, porque, infelizmente, hoje nós temos um código que enaltece, ou felizmente, se para alguns assim for melhor, enaltece muito a cultura do precedente. Sexta consideração: lembre-se, o pedido é fundamental e vincula a prestação jurisdicional. Ao fazer o pedido, faça o pedido com todas as especificações possíveis, porque somente assim é possível vincular a prestação jurisdicional e não deixar que, no momento da decisão, algo fique de fora daquilo que foi pretendido. O pedido é um ato que deve ser feito de maneira calma, objetiva e bastante correta para vincular a prestação jurisdicional. Sétima consideração: não se esqueça que a petição inicial, em que pese ela se preocupa mais com argumentos, ela é também um ponto de prova. Ela é um ponto que começa a produção da prova. A petição inicial também é o início da fase probatória. Preocupe-se em trabalhar a prova, preocupe-se em acostar aos autos, juntar as peças necessárias e indispensáveis. Porque é desses fatos e destas provas que, obviamente, pode sair o seu pedido e o reconhecimento da sua pretensão. A oitava consideração: não se esqueça que só nas questões que envolvam nas questões que envolvam direitos disponíveis é que a audiência de conciliação deve ser obrigatória. Portanto, se sua questão for de direito indisponível, informe, deixe claro que aquele não se trata de um direito que mereça a realização da audiência de conciliação. É importante citar, é importante frisar que a audiência de conciliação, mesmo não sendo realizada, é necessária. Nona consideração: quanto ao valor da causa vinculada ao dano moral. Fique esperto, porque daqui para frente os juízes vão insistir com o dano moral e a sua fixação e fazer um pedido indicando um valor próprio para a causa, sob pena de emenda da inicial. E, por último, décima consideração: não deixe de indicar a modalidade de citação, em que pese não há necessidade de requerer, mas é preciso ainda indicar a modalidade, porque há pagamento de despesas que a citação precisa ser feito de maneira diversa e, obviamente, isso pode ser um elemento que impeça a realização da diligência de citação, que é, obviamente, uma condição indispensável para a validade do processo.
Enfim, essas são as principais considerações, não são exaustivas sobre a petição inicial, mas são considerações iniciais que eu espero ter esclarecido alguns pontos do novo Código de Processo Civil que podem auxiliar aí os colegas e os alunos na elaboração de uma boa petição inicial. Eu agradeço a atenção de todos e um abraço.